Café com Tarô, Mago Rico recebe a todos com toda harmonia, com toda beleza, com toda excentricidade, com toda abundância, não é mesmo? Hoje vamos de O Imperador. Meditações, 22 arcanos, maiores do tarô. Hoje, quarta carta, O Imperador. O Imperador. Benedictus qui venit in nomine Domini. Bendito que vem em nome do Senhor. Caro amigo desconhecido. Uma pessoa tem tanto mais autoridade quanto menos superficial ela for. Quanto mais souber e quanto mais puder. Se alguma coisa saber, alguma coisa e poder, alguma coisa é que tornam uma pessoa dotada de autoridade. Podemos também dizer que uma pessoa tem autoridade à medida que reúne em si a profundeza da mística, a sabedoria direta da gnose e o poder realizador da magia. O homem dotado dessas qualidades até certo grau faz escola e em grau mais alto ainda faz lei. A autoridade é o poder verdadeiro e único da lei. A constrição é o expediente ao qual se recorre para se remediar a falta de autoridade. Quando existe autoridade, isto é, quando o sopro da magia sagrada, repleta dos raios da luz da gnose, emanada do fogo profundo da mística, está presente, a constrição é supérflua. Ora, o imperador do quarto arcano do tarô não tem espada nem armas. Ele reina pelo cetro, só pelo cetro. Por isso, a primeira ideia que a lâmina evoca naturalmente é a autoridade subjacente na lei. A tese resultante das meditações dos 3 arcanos precedentes é a que toma autoridade, tem sua fonte no nome divino inefável, IHVH, e de que toda lei procede dele. Isso implica que o portador humano da verdadeira autoridade não substitui a autoridade divina, mas, ao contrário, cede o lugar a ela. Para isso, ele é obrigado a renunciar a alguma coisa. Ora, a lâmina nos ensina, à primeira vista, que o imperador renunciou à constrição, à violência. Ele não tem armas. A sua mão direita segura o cetro levantado à sua frente, cetro no qual seu olhar está fixo. E sua mão esquerda segura o cinto sagrado. Ele não está nem de pé, nem assentado, mas simplesmente encostado numa poltrona curta. Só um de seus pés está pousado na terra e suas pernas estão cruzadas. O escudo com a águia está pousado na terra, ao seu lado. Finalmente, ele usa uma coroa maciça e pesada. A contextura da lâmina exprime renúncias que vão muito além da constrição. O imperador renunciou ao repouso, uma vez que não está assentado. O imperador renunciou a andar, uma vez que está encostado e com as pernas cruzadas. Não deve avançar na ofensiva nem recuar em retirada. Está postado ao lado da sua poltrona e de seu brasão. Está de sentinela e, como tal, não tem liberdade de movimento. É o guarda preso ao seu posto. Ele guarda o cetro. Ora, o cetro não é instrumento, mas símbolo e, do ponto de vista prático, não serve para nada. O imperador renunciou a toda ação. A sua mão direita segura o cetro na sua frente, a sua mão esquerda segura o cinto apertado. Essa mão não está livre também porque o imperador se restringe a ela. Ela
ela tem por função manter sob controle a natureza impulsiva e instintiva do imperador, a fim de que ela não se ponha entre ela e ele e não o desvie de seu dever de guarda. O imperador renunciou, pois ao movimento com as pernas e à ação com as mãos. Ele usa também coroa maciça e pesada. Toda coroa, e já meditamos sobre o sentido da coroa, propósito da coroa da imperatriz, tem dois sentidos. Ela é um sinal de legitimidade, mas também de tarefa ou missão que o coroado recebeu do alto. Assim, toda coroa é essencialmente coroa de espinhos, não só por ser pesada, mas também por comportar constrição dolorosa em relação ao pensamento e à imaginação livre ou arbitrária da pessoa. Ela emite raios externamente, mas internamente esses raios se tornam espinhos para a pessoa e fazem o papel de cravos que penetram e crucifixam cada pensamento ou imagem da imaginação pessoal. O pensamento verdadeiro recebe deles a confirmação e a iluminação posterior. O pensamento falso ou sem pertinência é pregado por eles e reduzido à impotência. A coroa do imperador significa a renúncia à liberdade de movimento intelectual. Do mesmo modo que suas mãos e suas pernas significam a renúncia à liberdade de ação e de movimento. O imperador está privado das liberdades denominadas naturais. Liberdade de opinião, de palavra e de movimento. Autoridade obriga. Mas não é tudo. O escudo com a águia está pousado na terra ao seu lado. O imperador não o segura com uma das mãos, como o faz a imperatriz. O escudo está lá, mas pertence mais à poltrona do que à pessoa do imperador. Isso significa que o objetivo diante do qual o imperador está de sentinela não é seu, mas da poltrona. O imperador não tem missão pessoal, tendo renunciado a ela em favor da poltrona. Em termos esotéricos, ele não tem nome, é anônimo, porque o nome, a missão, pertence à poltrona. Essa é a quarta renúncia do imperador, a renúncia a uma missão pessoal ou ao nome no sentido esotérico do nome, esotérico do termo. Disse que a natureza tem horror ao vazio. A contraverdade espiritual é que o espírito tem horror ao cheio. É preciso criar um vazio natural, o que é feito pela renúncia para que o espiritual se manifeste. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Mateus 5, de 1 a 12. Enunciam essa verdade fundamental, a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Significa que os que são ricos em espírito estão cheios do reino espiritual do homem, não têm lugar no reino dos céus. A revelação pressupõe o vazio, o espaço posto à sua disposição para se manifestar. Por isso, é necessário renunciar à opinião pessoal para se receber a revelação da verdade, renunciar à ação pessoal para se tornar agente da magia sagrada, renunciar ao caminho ou método do desenvolvimento pessoal para ser guiado pelo mestre dos caminhos e renunciar à missão escolhida pessoalmente para ser encarregado de missão do alto. O imperador estabeleceu em si esses 4 vazios, por isso ele é imperador, por isso ele é autoridade. Ele preparou em si mesmo lugar para o nome divino, IHVH. Que é a fonte da autoridade. Ele renunciou à iniciativa pessoal intelectual. E o vazio que daí resulta é enchido pela iniciativa divina ou pelo iode do nome sagrado. Ele renunciou à ação e ao movimento. E o vazio resultante é enchido pela ação reveladora e pelo movimento mágico do alto. Isto é, pelo ri.
H-E, e pelo Vav, V-A-V, do nome divino. Ele renunciou, enfim, à sua missão pessoal e se tornou anônimo. E o vazio se segue enchido pela autoridade, ou segundo Ri, no nome divino, isto é, torna-se a fonte da lei e da ordem. Lao Tse revela em seu Tao Te Ching o arcano da autoridade, diz ele. 30 raios convergentes unidos pelo meio formam uma roda, mas é o seu vazio central que permite a utilização do carro. Os vasos são feitos de argila, mas é graças ao seu vazio que podem ser usados. Uma casa é cortada por portas e janelas, mas é o vazio delas que o torna habitável. Assim, o ser produz o útil, mas é o não ser que o torna eficaz. E ainda, o incompleto será completado, o curvo endireitado, o vazio enchido, o gasto renovado, o insuficiente aumentado, o excesso dissipado. Por isso, o santo homem traçando a unidade é o modelo do mundo. Auraçando. Por não procurar aparecer, ele brilha. Por não ser egoísta, ele se impõe. Por não vangloriar-se, ele tem valor. Por não ser orgulhoso, ele não cessa de crescer. Por não lutar, ninguém no mundo pode opor-se a ele, porque ele tem autoridade. Deus governa o mundo pela autoridade, não pela força. Se não fosse assim, não haveria liberdade nem lei no mundo. E os 3 primeiros pedidos do Pai Nosso, Sanctificetur nomen tum, adveniat regnum tum, fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra. Seriam desprovidos de sentido aquele que pronuncia essas preces o faz unicamente com a intenção de afirmar e aumentar a autoridade divina, não o poder divino. Deus é todo-poderoso, não tem necessidade de ser rogado para que seu reino venha ou sua vontade seja feita. O sentido dessa prece é que Deus é poderoso à medida que sua autoridade é livremente reconhecida e aceita. A oração é o ato desse reconhecimento e dessa aceitação. Cada um é livre para crer ou não. Cada um é livre para crer ou não. Nada e ninguém podem constranger-nos a crer. Nenhuma descoberta científica, nenhum argumento lógico, nenhuma tortura física pode forçar-nos a crer. Isto é, a reconhecer e aceitar livremente a autoridade de Deus. Mas, por outro lado, uma vez reconhecida e aceita essa autoridade, o fraco se torna forte. O poder divino pode, então, manifestar-se, por isso está dito que um grão de fé é suficiente para transportar montanhas. Ora, o problema da autoridade tem alcance ao mesmo tempo místico, gnóstico, mágico e hermético. Ele encerra o mistério cristão da crucificação e o mistério do retiro, Sod Hatzintsu, da Cabala Yuriânica. Eis algumas considerações que podem ajudar-nos a progredir na meditação aprofundada desse mistério. O mundo cristão adora o crucifixo, isto é, a imagem que exprime o paradoxo do Deus, todo-poderoso reduzido ao estado da extrema fraqueza. É nesse paradoxo que se vê a revelação mais alta do divino em toda a história da humanidade e a revelação mais perfeita do Deus amor.
crucifixus etiam pro nobis sub potio Pilato, passus et sepultus est, diz o credo cristão. O Filho único do Pai, eterno, pregado na cruz por nós. Eis o que impressiona divinamente toda a alma aberta, inclusive a do ladrão crucificado à sua direita. Essa impressão é inesquecível e indizível. Ela é o sopro imediato do divino que inspirava e ainda inspira milhares de mártires, confessores, virgens e eremitas. Mas não se pode afirmar a mesma coisa de todo ser humano diante do crucifixo. Mas nem todos ficam divinamente impressionados. Alguns reagem de modo oposto. Foi assim no Calvário e é assim até hoje. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: se és filho de Deus, desce da cruz. Os principais sacrificadores, como os escribas e os anciãos, zombavam dele, dizendo: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel, que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois, que o livre agora, se é que se interessa por ele. É a outra reação. Encontramos-la, por exemplo, nas emissões da rádio soviética em Moscou. O argumento de Moscou é sempre o mesmo. Se Deus existe, deve saber que nós, os comunistas, o destronamos. Por que não dá a ele um sinal visível, se não de poder, pelo menos de existência? Por que não defende ele seus interesses? Em outros termos, é o argumento antigo: desce da cruz e creremos em ti. Cito essas coisas bem conhecidas porque elas revelam a priori subjacente, é o princípio filosófico segundo o qual a verdade e o poder são idênticos. O que é poderoso é verdadeiro, o que é fraco é falso. De acordo com esse dogma, ou princípio filosófico que se tornou o da ciência moderna tecnológica, o poder é o critério absoluto e o ideal supremo da verdade. Divino é somente o que é poderoso. Existem adoradores abertos e secretos do ídolo do poder, porque se trata de ídolo e da fonte de toda idolatria. Também do lado dos cristãos ou religiosos e espiritualistas em geral. Não falo dos príncipes, nem dos políticos cristãos ou espiritualistas que ambicionavam o poder, mas dos adeptos das doutrinas que afirmam a primazia do poder. Eles se dividem em duas categorias: a dos que aspiram ao ideal do super-homem e aos que acreditam num Deus atualmente todo-poderoso e, portanto, responsável por tudo que acontece. Entre os esoteristas, os ocultistas e os magos, são muitos os que aspiram aberta e secretamente ao ideal, ao super-homem e posam de mestres e pontífices, na esperança da dignidade futura do super-homem. Por outro lado, eles estão singularmente de acordo em mandar Deus para longe, bem longe, para as alturas do absoluto abstrato, a fim de que a sua presença muito concreta não os incomode, a fim de que tenham um lugar em que possam desenvolver sua grandeza, sem serem inquietados pela grandeza divina rival. Constroem torres de Babel individuais, segundo a lei de toda a torre de Babel, e cedo ou tarde sofrem uma queda salutar, com o ensino da lâmina 16 do tarô. Não caem de altura real em abismo real, mas de alguma imaginária na terra, e aprendem a lição que nós já aprendemos ou ainda aprenderemos. A adoração do ídolo do poder entendido como super-homem
especialmente quando o homem se identifica com ele, é relativamente inofensiva, sendo, no fundo, infantil. O mesmo não pode se dizer de outra categoria de adoradores do poder, daqueles que projetam esse ideal em Deus. Sua fé depende do poder divino. Se Deus fosse fraco, não creriam nele. Eles ensinam que Deus criou certas almas predestinadas à condenação eterna e outras almas predestinadas à salvação, e atribuem a Deus a responsabilidade por toda a história do gênero humano, inclusive por suas atrocidades. Deus, dizem eles, castiga os filhos desobedientes por meio de guerras, de revoluções, de tiranias e de outras coisas semelhantes. Como poderia ser de outro modo? Deus é onipotente, logo, tudo o que acontece só pode acontecer por sua ação ou, pelo menos, com seu consentimento. O ídolo do poder tem tanto domínio sobre a consciência humana que ela prefere um Deus que seja mistura do bem e do mal, contanto que seja poderoso, ao Deus amor, que governa pela autoridade intrínseca do divino, pela verdade, pela beleza e pela bondade. Em outras palavras, ela prefere o desenho, o Deus atual e todo-poderoso ao Deus crucificado. Contudo, o pai da parábola do filho pródigo não mandou seu filho para longe da casa paterna, onde ele levou sua vida desregrada. Não o impediu de sair de casa, nem o forçou a levar vida que lhe agradasse. Ele esperou sua volta e saiu ao seu encontro quando o viu aproximar-se de casa. Tudo o que se passou na história do filho pródigo é claramente contrário à vontade do pai, menos sua volta. Ora, a história do gênero humano, depois da queda, é a do filho pródigo. Não se trata da lei da involução e da evolução segundo o plano divino dos teósofos modernos, mas, muito ao contrário, de abuso da liberdade semelhante ao do filho pródigo. E a fórmula-chave da história da humanidade não está nem no progresso da civilização, nem no processo da evolução, ou em algum outro processo, mas nas palavras do filho pródigo. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Lucas 15, 18 e 19. A humanidade seria, então, a única responsável pela sua história? Sem dúvida, porque não foi Deus que a quis como ela é. Deus está crucificado nela. Compreendemos isso quando nos damos conta do alcance da liberdade humana, como também da liberdade dos seres, das hierarquias espirituais, anjos, arcanjos, principados, potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. Todos esses seres, inclusive os homens, os Ishin, têm existência real ou ilusória. Se sua existência é real, eles não são miragens, mas entidades independentes, dotadas de independência não só fenomênica, mas também numênica. Ora, a independência numênica é o que entendemos por liberdade. De fato, a liberdade é a existência real e completa de um ser criado por Deus. Do ponto de vista moral e espiritual, ser livre e existir são sinônimos. Como a moral não existe sem a liberdade, do mesmo modo uma entidade espiritual, alma ou espírito, não livre, não existiria e não passaria de atributo de uma outra entidade espiritual livre, isto é, existente realmente. A liberdade é a existência espiritual dos seres. Ora, quando lemos na Escritura que Deus criou todos os seres, isso significa essencialmente que Deus deu a liberdade ou a existência a todos os seres. Uma vez mencionadas acima, são imortais. A morte, não a separação do corpo, mas a morte real, seria a privação absoluta da liberdade, isto é, a perda completa da existência dada por Deus. Mas quem
Ou que coisa pode tirar de um ser o dom divino da liberdade ou o dom divino da existência? A liberdade, a existência é inabalável. E os seres das 10 hierarquias são imortais. O enunciado, a liberdade ou a existência é inalienável. Pode ser entendido seja como o mais alto dom, o maior valor imaginável, ou será então o antigozo do paraíso. Porque ninguém nos manda, entre aspas, para parte alguma, não sendo a liberdade algo fictício. Somos nós que fazemos a escolha. Amai a existência, e escolhestes o céu. Odiai-a e escolhestes o inferno. Em relação aos seres livres, Deus é ou o rei reinante no sentido da autoridade como ela é ensinada pelo quarto arcano do tarô, o crucificado. Ele é rei para aqueles de seus seres e aceitam com toda boa vontade que creem a sua autoridade. Ele será crucificado para aqueles de seus seres que abusam de sua liberdade e adoram ídolos, isto é, que substituem a autoridade divina por sucedâneo. Rei e crucificado ao mesmo tempo, eis o mistério da inscrição de Pilatos sobre a cruz do Calvário. Jesus Nazarenos, Rex Judaeorum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Todo-poderoso e fraco ao mesmo tempo. Eis porque milagres de curas puderam ser realizados por santos, enquanto guerras sangrentas e calamidades devastavam tudo em torno deles. A liberdade é o verdadeiro trono de Deus e, ao mesmo tempo, a sua cruz. A liberdade é a chave da compreensão do papel de Deus na história, da compreensão do Deus amor e do Deus rei, sem cometermos o sacrilégio de fazer dele um tirano e sem a blasfêmia da dúvida sobre seu poder ou sobre sua existência. Deus é todo-poderoso na história à medida que nele existe fé, é crucificado à medida que ela se afasta dele. Assim, a crucificação divina procede do fato da liberdade ou da existência real dos seres das 10 hierarquias, quando se trata de um mundo governado pela autoridade divina e não pela coação. Voltaremos agora para a ideia de Tsimtsum, do retiro de Deus e da cabala da escola de Lúria. A doutrina Tsimtsum revela um dos 3 mistérios, Sod Hashud, o mistério da união, Sod Hatzimtzum, o mistério da concentração e do retiro divino, Sod Hadilgun, o mistério da revelação das almas ou da reencarnação da Cabala. 2 mistérios, o da união e o da revolução das almas, serão tratados mais adiante em outras cartas. Na 10, por exemplo, quando o mistério do segundo, o qual a existência do universo se tornou possível pelo ato de contração de Deus em si mesmo, Deus deu lugar para o mundo abandonado de uma região dentro de si mesmo. O primeiro ato do Eon Sof, do ser infinito, é, por conseguinte, não um passo para fora, mas um passo para dentro, um movimento de recuo, de retorno sobre si mesmo, de retiro dentro de si mesmo. Em lugar de emanação, temos o oposto, contração. Gigi Sholem, Le Grand Coran de Mystic Juif, Payot, Paris, 1950. O primeiro ato não é de revelação, mas de limitação. É somente no segundo ato que Deus envia um raio de luz e começa a sua revelação, ou melhor, seu desdobramento, como Deus Criador, no espaço primordial de sua criação. Mas ainda, cada novo ato de emanação e de manifestação é precedido de ato de concentração e de retração. Em outros termos,
Para criar o mundo ex nihilo, do nada, Deus precisou fazer aparecer antes esse mesmo nada. Ele precisou retirar-se para criar um espaço místico no qual não se encontrasse a sua presença, o nada. É pensando assim que assistimos o nascimento da liberdade, porque quando escreveu Berdych, a liberdade não foi determinada por Deus. Ela faz parte do nada do qual Deus criou o mundo, the destiny of man. O nada, o espaço místico do qual Deus se retirou por seu ato de tzimtzum, é o lugar de origem da liberdade, isto é, da origem da existência, que é a potencialidade absoluta, não determinada de modo algum. Todos os seres das 10 hierarquias criadas são filhos de Deus e da liberdade, da plenitude divina e do nada. Eles trazem em si uma gota, entre aspas, do nada e uma centelha de Deus. Sua existência, a sua liberdade é o nada neles. A sua essência, a sua centelha de amor é o sangue divino deles. Eles são imortais porque o nada é indestrutível. E a mônada proveniente de Deus é também indestrutível. Além disso, esses dois elementos indestrutíveis, o primeiro meônico, meon, nada, e o elemento plerômico, pleroma, plenitude, estão indissoluvelmente ligados um ao outro. É a ideia de tzimtzum, da retirada de Deus para criar a liberdade, e da crucificação divina por causa da liberdade que harmonizam em tudo. Porque a retirada de Deus para dar um lugar à liberdade e a sua renúncia ao uso de seu poder contra o abuso da liberdade, em limites determinados. São dois aspectos da mesma ideia. Nem é preciso dizer que a ideia de tzimtzum e da crucificação divina não tem nenhuma aplicação quando Deus é entendido no sentido do panteísmo. O panteísmo, como o materialismo, não admite a existência real dos seres individuais e, portanto, o fato da liberdade não aparente. Para o panteísmo e para o materialismo não se trata nem pode tratar-se de retirada divina e de crucificação divina. Por outro lado, a doutrina cabalística do tzimtzum é a única explicação séria que conheço da criação ex nihilo, do nada, que é de natureza a agir como contrapeso do panteísmo puro e simples. Além disso, ela constitui ligação profunda entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando o alcance cósmico da ideia de sacrifício. O reflexo da ideia do retiro divino e da crucificação divina está indicado, como já vimos, nos 4 arcanos do tarô, o imperador. Quarto, o imperador reina pela autoridade pura, reina sobre seus seres livres, isto é, não por meio da espada, mas do cetro. O cetro tem uma esfera com cruz em cima. Ele exprime, por isso, do modo mais claro possível, a ideia central do arcano. Como o mundo, a esfera, é dominado pela cruz, também o poder do imperador sobre o globo terrestre está submetido ao sinal da cruz. O poder do imperador reflete o poder divino, e como este se verifica pela contração divina, o tzimtzum, e pela importância voluntária divina, a crucificação, do mesmo modo, o poder do imperador se verifica pela contração de suas forças pessoais, o seu cinto apertado, e pela imobilidade voluntária, as suas pernas cruzadas, e em seu posto, a sua poltrona ou o seu trono. Posto do imperador. Quantas ideias sobre o posto do imperador da cristandade, missão histórica, função à luz do direito natural, encargo à luz do direito divino, não se encontram nos autores medievais?
Como convém que a instituição de uma cidade ou de um reino seja segundo o modelo da instituição do mundo, deve-se tirar do governo divino a ordem, ratio, do governo de uma cidade. Essa tese fundamental, apontada pelo santo Tomás de Aquino, de Regnum, capítulo 14, art. 1. Por isso, os autores da Idade Média não podiam imaginar aquele estandarte sem imperador, como não podiam imaginar a Igreja Universal sem Papa. Porque se o mundo é governado hierarquicamente, aquele estandarte ou sacro imperial não pode ser de outro modo. É o seu vértice. Em seguida vêm os reis, os duques, a nobreza, os burgueses e os camponeses. Mas é a coroa do imperador que confere realeza às coroas reais. E destas, desce a autoridade sobre as coroas ducais e sobre todas as outras. O posto do imperador não é, entretanto, o da última melhor da primeira instância da legitimidade. Ele era também mágico, se entendemos por magia a ação das correspondências entre o que está embaixo e o que está no alto. Ele era o princípio da autoridade, da qual todas as autoridades menores recebiam não só sua ingelimidade, mas também o domínio sobre as consciências. Por isso, quando a coroa imperial se eclipsava, as coroas reis, uma após outra, perdiam seu brilho e se eclipsavam também. As monarquias não podem existir por muito tempo sem a monarquia. Os reis não podem partilhar entre si a coroa e o cetro do imperador e apresentar-lhes como imperadores em seus respectivos países, porque a sombra do imperador está sempre presente, e se outrora o imperador dava brilho às coroas reais, mais tarde a sombra do imperador ausente obscurecerá as coroas reais e, portanto, todas as outras coroas ducais, principescas, condais, etc. A pirâmide não é completa sem o vértice. A hierarquia não existe, mas quando está incompleta. Não havendo imperador, cedo ou tarde, não haverá também reis. Não havendo reis, cedo ou tarde não haverá nobreza. Não havendo nobreza, cedo ou tarde não haverá burguesia, não haverá burguesia nem camponeses. Eis como se chega à ditadura do proletariado, da classe hostil ao princípio hierárquico, que é, entretanto, o reflexo da ordem divina. Por isso, o proletariado professa o ateísmo. A Europa é obcecada pela sombra do imperador. A sua ausência é tão vivamente sentida como o for outrora na sua presença. O vazio da chaga fala. O que nos fala também, o que nos falta, sabe fazer-nos sentir. Napoleão, testemunha ocular da Revolução Francesa, compreendeu a direção pela Europa. Direção para a destruição completa da hierarquia. E sentiu a sombra do imperador. Ele sabia que o que devia ser restaurado na Europa não era o trono real da França, mas porque os reis não podiam existir por muito tempo sem imperador, mas o trono imperial da Europa. Assim ele decidiu preencher a lacuna. Proclamou-se imperador e de seus irmãos fez reis, mas foi na espada que lhe confiou. Em vez de reinar pelo cetro, o globo com a cruz, preferiu reinar pela espada. Também Hitler teve o desejo delirante de ocupar o lugar vazio do imperador.
pensou que podia estabelecer o império milenar das Tausendjahresreich, da tirania por meio da espada. Mais uma vez, todos os que tomarem a da espada perceberão pela espada. Não, o posto do imperador não pertence aos que o desejam, nem é da escolha dos povos, mas reservado à escolha do céu. Ele se tornou oculto, e a coroa, o cetro, o trono e o brasão do imperador estão nas catatumbas. Nas catatumbas significa sob proteção absoluta. Na quarta lâmina, o imperador está sozinho, sem corte e sem séquito. Sem corte e sem séquito. O seu trono não está numa sala do Palácio Imperial, mas ao ar livre em campo inculto, não em praça de uma cidade. O pequeno tufo da erva perto de seu pé faz as vezes da corte imperial, às vezes de todas as testemunhas de sua grandeza imperial. Mas sobre ele estende-se o céu claro. Ele é a silhueta sobre o fundo do céu, sozinho na presença do céu. Eis que é o imperador. Pode-se perguntar por que o fato espantoso de um imperador e seu trono se encontrarem ao ar livre escapou a tantos autores que, dissertamente sobre o tarô, por que não notaram que o imperador está só, sem corte e sem séquito? Creio que porque raramente deixamos o símbolo, a imagem como tal do símbolo, dizer tudo o que ela tem a dizer pela sua contextura. Deixamo-lo dizer um pouco e logo em seguida interessamo-nos mais pelos nossos próprios pensamentos, isto é, pelo que nós mesmos temos a dizer, e não pelo que o símbolo tem a dizer. Entretanto, a lâmina é formal. O imperador está sozinho, ao ar livre, em campo inculto, e tendo por companhia apenas um tufo de erva, além do céu e da terra. A lâmina nos ensina o arcano da autoridade do imperador, embora ele não seja reconhecida, esteja oculta e seja desconhecida e ignorada. Trata-se da coroa, do cetro, do trono e do brasão, guardados sem outras testemunhas, além do céu e da terra. Por homem solitário, encostado ao trono, com as pernas cruzadas, com a coroa na cabeça, segurando o cetro e apertando o cinto. É da autoridade como tal e do posto da autoridade como tal que se trata. A autoridade é a magia da profundeza espiritual, cheia de sabedoria. Em outros tempos, ela resulta da magia baseada na gnose procedendo da experiência mística. A autoridade é o Ri, do nome divino IHVH. Ela não é o segundo Ri, tomado separadamente, mas quando o nome divino se manifesta por inteiro. Por isso, é mais apropriado dizer que a autoridade é o nome divino completo manifestado. O nome divino completo manifestado significa, ao mesmo tempo, um posto, o posto do imperador, ou o estado de consciência da síntese completa da mística, da gnose e da magia sagrada. Em esse estado de consciência da síntese completa é a iniciação entendida, não no sentido de ritual, nem no de posse de informação mantida em segredo, mas no sentido do estado de consciência no qual a entidade ou o instante são uma coisa só. É a visão simultânea do temporal e do eterno, do que está embaixo e do que está no alto. A fórmula da iniciação continua a mesma. Verum sine mendacius setum et verissimum, quod est inferius, est sic quod est superius, e quod est superius, est sic quod est inferius, ed perpetranda miracula rei unius. Essa unidade vivida, completada, praticada e compreendida é a iniciação ou a santificação do nome divino no homem, que é o sentido profundo do primeiro pedido do Pai Nosso.
Ficamos por aqui hoje. Amanhã damos continuidade à leitura com meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô. Hoje falamos do Imperador, amanhã damos continuidade, carta de número 4. Gratidão, Café com Tarô, Mago Rico agradece e até a próxima. Namastê, fiquem com Deus, paz, luz, amor, vibração positiva.